Então, essa plataforma aqui, ela é simples de gravar. Ai, que bom! Isso mesmo. Então, gente, fiquei muito feliz com o resultado que eu tenho recebido lá do desafio. Por quê? Primeiramente porque é um desafio, né? Então, muitas pessoas falaram para mim, olha, eu tive dificuldade em fazer todos os dias, eu tive dificuldade em fazer determinadas partes, ou a alimentação era mais difícil, ou a questão das partes mais da mente, né? Respiração, meditação, era desafiador. Então, qual que era o objetivo, né? Desse desafio? Era sim fazer com que a gente se olhasse, né? Fazer com que a gente pudesse sair da zona de conforto. Eu acho que esse foi assim uma das coisas que eu mais escutei, né? Sair da zona de conforto, realmente entender o que estava se passando dentro da gente, né? Porque às vezes a questão da pandemia, então a gente tem que ficar dentro de casa, tem que ficar muitas vezes com as mesmas pessoas durante muito tempo. Isso vai deixando a gente, né? A gente não pode muitas vezes expressar aquilo que a gente sente, porque a gente não quer causar briga o tempo todo, né? Mas às vezes a gente está desconfortável, ou as mulheres, né, que são cíclicas, então existem fases, né, que a gente está diferente, que está de um jeito, que está de outro, né? Então, foi provocar, né? Então, sair da zona de conforto, se olhar, falar assim, não, eu preciso fazer respiração, preciso fazer os exercícios. Então, como fazer isso, né? Como fazer isso sem ter a atenção voltada para a gente? É impossível, gente, entendeu? Não dá tempo de ficar pensando na pandemia, no que vai acontecer no futuro, os problemas né, crises econômicas, não dá tempo. Se a gente for realmente fazer todo o nosso trabalho espiritual, né? Que é para o quê? Para evoluir o nosso espírito, para a gente evoluir como pessoa, a gente realmente não tem tempo de ficar pensando no que vai ser, né? No vir a ser. Então, foi basicamente provocar vocês sair da zona de conforto mesmo, porque às vezes a gente entra ali na quarentena e fica achando que tá tudo horrível, que meu Deus, quando que isso vai voltar, tal. Sendo que essa é uma super oportunidade para a gente realmente olhar para o que tá bom na nossa vida, para o que não tá, e de que forma a gente pode transformar isso, né? Porque a gente é responsável pela nossa felicidade, né? Muitas vezes eu colocava ali na hora da respiração e da meditação, né? Falando, você é a pessoa mais importante, ouça-se, né? Muitas vezes a gente não se ouve. Então, a gente faz alguma coisa que não é o chamado do nosso coração, a gente trabalha naquilo porque a gente fica preocupada com o dinheiro e tal, só que aquilo não bate o nosso coração. A gente não está satisfeito, né, de verdade. Então, de que forma a gente vai entender isso? Como que a gente vai perceber isso? Se a gente não tiver um tempo de parar, de respirar, né, de se olhar, certo? Então, algumas pessoas me falaram sobre efeitos desse desafio, né, na questão da alimentação. E eu achei muito legal algumas coisas que as pessoas falaram. Primeiro, que... Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Primeiro, que a pessoa estava conseguindo fazer o desafio, estava fazendo tudo certinho, e daí ela acabou escorregando num dia, e aquilo deu um efeito reverso depois que ela começou a comer de novo do jeito que ela estava acostumada, né? Então, assim, o fato dela ter saído um pouquinho do desafio ali, né? Dos alimentos que ela estava acostumada, e depois ter tido algum efeito, né, no corpo. Aconteceu isso com duas pessoas, né? Então, o que acontece? É realmente o corpo que tá limpo, né, que tá se limpando, e de repente você volta com aquela alimentação que energeticamente, muitas vezes, ela é inadequada, ou ela é inadequada para aquele momento. Então, realmente, o corpo, ele grita, gente, tá? Então, uma mulher, um exemplo, tá? Uma mulher que chega, assim, num quadro de endometriose, por exemplo, ela teve muitos casos, muitas cólicas que ela tomou remédio para poder ir trabalhar, para poder continuar a vida normal, como ela estava tendo. Ela não parou para olhar, não, mas por que eu tô tendo tanta cólica? O que está acontecendo, né?
Então, quando a gente não se escuta, quando a gente nem se percebe, o corpo vai gritando, ele vai berrando lá, e chega uma hora que ele dá um baque, né? E realmente aquilo vai degringolar numa doença. O Ayurveda, ele vê 6 estágios antes de chegar na doença, tá? Tudo começa no desequilíbrio. Os primeiros 3 estágios é bem sutis. Depois começa a ficar um pouquinho mais evidente, né? São coisas crônicas, dores de cabeça direto, ou então dores de estômago direto, até a hora que daí dá ou algum problema, por exemplo, de digestão, né? Tipo uma úlcera, uma gastrite e tal, ou alguma doença em si que se instala, tá? Então, é importante a gente perceber essa questão da alimentação. Outra coisa também, uma das pessoas falou para mim, você não deu quantidade de comida, né, para a gente consumir e tal. Por quê, gente? O principal para a gente se olhar, se entender, é a gente perceber a nossa fome, tá? Fome, como eu falei na outra aula, fome é diferente de vontade de comer. Quando a gente tem vontade de comer, é uma coisa específica, a gente sabe, tipo, eu quero um doce, quero um não sei o quê, sabe? Mas quando a gente tem fome, é aquela fome que consegue quebrar o alimento e fazer com que aqueles nutrientes entrem no nosso corpo e sejam assimilados, nutrindo da forma correta o nosso corpo, né? Então, esse é o principal. Nas escrituras sagradas, nas escrituras do Ayurveda, eu digo sagradas porque elas têm, tipo, 5.000 anos, né? Nessas escrituras diz que uma pessoa adulta, ela pode comer só 2 vezes por dia, que ela vai ficar tranquila, que ela vai ficar satisfeita, que ela vai ficar bem nutrida. Outra coisa que falaram muito também, a questão da saciedade, né? Como a gente comendo pouco, às vezes, a gente fica bem, a gente fica saciado, né? Por quê? Porque são alimentos que eles possuem todos os sabores, todos os nutrientes. Ali foi muito pensado, gente, para que a gente conseguisse um blend de todos os sabores. O Ayurveda vê 6 sabores, né? Todos os sabores em cada refeição. Ou às vezes, se numa refeição não tinha, na outra deveria ter. Claro que eu não estava fazendo um acompanhamento especificamente com cada um de vocês, né? Então eu deixava algumas refeições livres. Mas quando eu retornava ali no cardápio, né? Era realmente para ter todo uma gama de sabores ali. E muitas vezes eram poucos ingredientes, né? Então, como que a gente agrega sabor, ou seja, como que a gente agrega nutrição num prato com poucos nutrientes, que é aquele prato que vai te dar saciedade? A gente coloca especiarias, tá? Então, assim, não foi à toa que eu tinha cominho, que tinha coentro não, desculpa, que tinha cúrcuma, né? Que tinham várias especiarias ali. Por quê? Porque essas especiarias, elas fazem a função desses sabores que tem que estar no prato para que a gente se sinta bem, se sinta nutrida e não tenha tanta fome, né? Então, essa questão da alimentação foi muito legal. Eu tive um feedback bem legal de vocês, né? Quem entrou mesmo, assim, para tentar se desafiar, deu de encontro nessa questão da alimentação, né? Outra coisa quando a gente se quando a gente se cobra. Então, autocobrança. Autocobrança foi uma coisa que eu vi muito também. Então, as pessoas iam falar para mim, eu não consegui fazer. Teve até uma aluna minha que saiu do grupo porque ela falou assim, eu estava fazendo certinho todos os dias, mas ontem eu não consegui fazer, daí eu falei, não, vou sair. Gente, não precisava sair porque não tinha conseguido fazer. O nome desafio já é, né? A gente já sabe que é um desafio, né? Que é um negócio difícil, não é fácil de fazer, né? Então, assim, autocobrança, culpa, são coisas que a gente tem demais, né? Que tem, assim, nos nossos ombros até historicamente, né? Então, a gente se cobra. Não tem necessidade. Foi o que eu falei depois, sabe? Passa pelo obstáculo suave como uma pluma, né? Sem se cobrar tanto, entende? Porque se a gente se cobra desse jeito, a gente permite que os outros nos cobrem. Essa é a questão. E quando a gente é permissivo na questão da cobrança, gente, a gente abre um caminho que é péssimo pra gente, que vai chegar no adoecimento, tá? Porque ninguém é feliz sendo cobrado, né? Só que muitas vezes a gente não percebe.
E a gente não percebe por quê? Porque a gente vai tocando a vida, né? E vai achando que aquela cobrança é normal, porque a gente dá conta. A gente dá conta, gente. Tipo, todo mundo dá conta, entende? E principalmente se a gente está no trabalho do autoconhecimento, né? E aí a gente dá conta e a gente vai indo, e quando vê, tipo, a gente tá fazendo as coisas para os outros. A gente não tá mais fazendo as coisas pra gente, tá? Porque quando a gente tá fazendo as coisas pra gente, tá se amando, tá se cuidando, a gente é carinhosa, a gente é amorosa com a gente mesmo, né? Eu não me trato mal, assim, não quando eu estou no modo inconsciente, né? Às vezes a gente tá no modo inconsciente quando eu vejo, nossa, eu fiquei sem comer, ou então, tipo, não fiz alguma coisa que eu gosto, né? Mas quando a gente está se olhando, está se cuidando, a gente é cuidadosa, né? Isso, exatamente, Adriana. Tudo que tem muita pressão é negativo, exatamente, né? Então, o que que acontece? Os tipos de alimento que a gente come, como eu estava falando para vocês, são importantes porque eles fazem todo esse processo de nutrição. Entretanto, os alimentos, eles podem ser lindos, maravilhosos, etc. Como eu já falei na live anterior, né? Tem a questão da quantidade de toxina que a gente tem no corpo. Se a gente tem muita toxina, a gente não vai conseguir assimilar aquele alimento, certo? Mas existe outro fator, que é o quê? O alimento ser adequado ou não ser adequado para o nosso biotipo, tá? Essa questão do alimento ser ou não ser adequado para o nosso biotipo, a gente só vai entender quando a gente começa a entender mais os doshas, né? Então, vou dar, assim, uma breve introdução para vocês, o que é doshas, né? Doshas são biotipos, ou seja, são junções, são uniões, tá? Dos elementos da natureza que compõem todas as coisas na natureza, inclusive a gente, tá? Existe um estudo antiquíssimo que fala sobre isso, em várias escrituras sagradas, que tem lá 5.000 anos, 4.000 anos, tal, que falam sobre a filosofia Samkhya. Filosofia Samkhya, ela diz que antes era o todo, né? Antes estava lá, até na mitologia grega também existe isso, antes era o caos, depois o mundo começou a se organizar. Então, antes existia só a mente, só a inteligência da natureza. O que é inteligência universal? É o que faz o dia ser dia e logo depois do dia vem a noite e o sol se põe, e depois o sol se levanta de novo e as estações do ano vão correndo. É uma inteligência universal, gente, que a gente chama de Deus, que a gente chama de né, energia cósmica, mas que governa o nosso planeta e governa a gente também. A gente não precisa pensar para bater o coração, certo? A gente não precisa pensar para sinapses acontecerem no nosso cérebro, para a gente piscar, né? Tem aquele sistema que é autônomo. Então, assim, qual que é essa energia? Daí, eles que tinham tempo, que estudavam lá, né, que meditavam muito lá na Índia e tal, eles começaram a pensar, tá, mas de onde eu vim, para onde eu vou, né? É uma coisa bem filosófica mesmo, tá? E aí eles começaram a perceber que a gente era formado dos mesmos elementos que tinham na natureza. Como que a gente é formado, o que é terra dentro da gente, né? São os músculos que dão firmeza para o nosso corpo, né? O que é água, por exemplo, dentro da gente? O sangue fluindo no nosso corpo. O que é, por exemplo, ar, né, no nosso corpo? Os nossos ossos, eles são todos porosos, entende? Eles têm muito espaço entre eles, né? Os nossos órgãos, que são ocos, eles têm espaço ali dentro, né? Por exemplo, a bexiga, o estômago. Então existem... Desculpa, alguém me chamou ou não? Que eu me empolgo aqui, gente, falando disso. Tá? Então, esses são os elementos que constituem o nosso corpo. E aí, para estudar do que a gente é formado, como que isso influencia a gente, eles uniram em 3 biotipos principais. Então, Vata, por exemplo, é ar e espaço. Pitta é fogo e água. E Kapha é terra e água, tá? Então, são uniões, são junções desses elementos que eles dão determinadas características, né? Então, esses doshas, eles influenciam a gente de que forma? Eles fazem com que nós sejamos reativos.
né? A forma como a gente reaja ao que a gente vê, ao que a gente sente, ao que a gente toca, né? É diferente para cada pessoa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa fogo, né? Que tem fogo e água, é o Pita. Ele é uma pessoa que tem tendência a ser mais explosiva, né? Ela tem tendência a ser mais irritada e tal, mas ela tem tendência também a consumir rapidamente a informação e assimilar aquela informação e passar aquela informação para frente. Ela tem a capacidade de discernimento. Ela consegue entender o que é certo, o que não é certo, se aquilo vai dar, se não vai dar, entende? A pessoa, por exemplo, de Vata, que tem já a criatividade maior, né? Esse dosha, ele influencia como? Ele influencia a pessoa a ser muito criativa, ser muito flexível, muito móvel, né? Ela se move em várias turmas, é aquele tipo de pessoa que tem vários tipos de amigo, que não tem só um amigo, um melhor amigo. Ela tem vários tipos de amigo, então ela tá em várias rodas, ela acorda de manhã querendo fazer uma coisa e vai dormir querendo fazer outra. Por quê? Porque tem muita criatividade, tem muita mobilidade, né? Então são pessoas que normalmente elas não prestam muita atenção naquilo que acontece, elas não se aprofundam demais, né, nos assuntos. Elas estão na superfície ali, elas são leves, tá? E quem que se aprofunda dessa forma é os Pita, né, que são mais fogo, eles queimam, eles são penetrantes, né? E os Kafas, quando a gente entende que eles se apegam, tá? Então, o Kafa é terra e água. Então, o que ele é? Ele dá estrutura, ele é uma argila, né? Ao mesmo tempo que ele conecta muito as pessoas, são aquelas pessoas que a gente gosta de estar do lado, que vai lá pedir conselho, né? Que adora comemorar as coisas na cozinha, comer. As sensações, né? São muito fortes. Então, assim, a pessoa é muito ciumenta, é muito apegada. Sabe que tem ciúme do amigo, assim? Tipo, tem ciúme de você com a outra amiga. Tipo, normalmente são os cafa, tá? Mas são pessoas muito estáveis, porque, né? Terra e água é paradão ali. Então, são pessoas mais estáveis e tal. Então, o que acontece? Uma pessoa que é fogo e tem essa capacidade de digerir a informação, ela também tem alta capacidade de digerir, por exemplo, a comida. São pessoas que têm muita fome, elas conseguem digerir a comida e nunca tem problema digestivo. O Kafa, por exemplo, que tem esse apego, né? Então, assim, eles são pessoas mais apegadas, daí ele fica guardando aquilo, ele não estoura. Ele é rancoroso, ele vai guardando aquilo quando tá em desequilíbrio, tá, gente? Quando não tá, é só apegado mesmo. É aquela pessoa que guarda aquele primeiro bilhete do namorado, sabe? Que, tipo, depois dele teve 4 namorados, mas ainda guarda aquele primeiro bilhete, tá? Então, essa pessoa que é mais apegada, tal, ela já não consegue digerir direito. E nem, muitas vezes, ir ao banheiro direito, porque ela quer segurar aquilo, né? Ela tem o fogo digestivo baixo, é uma pessoa mais lenta. Imagina, é terra e água, é uma lama, né? Então, assim, não tem aquele fogo digestivo todo, né? São pessoas mais calminhas, mais tranquilas, né? E muitas vezes também preguiçosa, letárgica. E os vatas, eles têm a capacidade digestiva deles é errática. Então, assim, tá com fome, passou 15 minutos da hora da fome, ele já fica 4 horas sem comer, esquece de comer. Isso, todo mundo vai se identificando aqui com os doshas. Eu tô falando só da parte focada na alimentação agora, tá, gente? Porque são vários quesitos, são várias características que a gente vai encontrando e que a gente vai aprendendo a lidar, não só com a gente, mas com quem tá do nosso lado. Então, se a gente namora uma pessoa que é mais lentinha, mais não sei o quê, por que a gente vai ficar sobrecarregando aquela pessoa, né? Só que, claro, quando a gente já se conhece, né? Então, assim, às vezes a pessoa precisa, né, de um chacoalhão ali, mas muitas vezes a gente tem que entender o outro, né? Porque essa é a harmonia que o yoga traz, que o Ayurveda traz, o yoga também.
mas que o Ayurveda traz. Ele faz com que você entenda muito melhor as coisas, né? E que você consiga ver, não, eu estou desequilibrando, então eu preciso voltar antes que eu adoeça. Ou aquela pessoa é desse jeito, então, tipo, de que forma eu posso ajudar ela, né? Para que consiga trazer ela para, né, o centro, ou mais para perto de mim, ou mais para, né, para a direita ou para a esquerda. Então, traz esse conhecimento, tá? Então, essa é a forma da questão da alimentação. Quando a gente vai olhar para os doshas e ver, não, peraí, eu estou em desequilíbrio, então de que forma que eu estou em desequilíbrio, né? Cada dosha ele desequilibra de um jeito. Principalmente começa, tá? Muitas vezes se inicia por causa da alimentação. Uma alimentação errada, que às vezes a gente acha que é a certa, mas não é, ela pode trazer sim desequilíbrios, né? O vata, por exemplo, ele vai desequilibrar quando ele tem tendência à constipação intestinal, então ele fica com dificuldade de ir ao banheiro, ou então ele fica com gases, tá? Outra coisa, tem dificuldade de dormir, né? Ele fica assim, tipo, ou então dorme, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, tá? Então, são características que aquele dosha está em desequilíbrio. Até coloquei uma colinha aqui para a gente ver todas as questões. Por exemplo, emagrecimento. Outra coisa que o vata tem. Por quê? Porque ele para de comer, ele esquece de comer. Ele está em desequilíbrio, para de comer. Aí falta o quê? Falta vitalidade, a pessoa fica mais, né, borocochô. Claro que a gente tem que ver primeiro se a pessoa está com toxina ou não, né? Aí, se não for mais a questão da toxina, a gente vai para o desequilíbrio dos doshas, né? Outra coisa, a fala incoerente, vertigem. Não, isso eu acho muito engraçado. Às vezes a pessoa ela chega tão empolgada, o vata dela tá tão lá em cima, a pessoa tá tão criativa, tão tudo, que ela chega assim falando coisas que, tipo, você não entende direito o que ela quer dizer, porque ela nem finaliza o assunto, né? Ela pula de uma coisa para outra e você não entende direito, é muito engraçado. E às vezes também confusão, vertigem e tal. Então, por quê? Porque o vata ele é muito mental, tá? Então, tudo relacionado aos males da mente, se ele ficar em desequilíbrio demais, ele vai ter. Então, o quê? Alzheimer, mal de Parkinson, tá? Então, são doenças que são neurológicas, que podem acometer o vata, por quê? Porque são os tecidos fracos desse dosha, né? Aliás, a palavra dosha significa aquilo que decai. O que o dosha indica? Indica quais são os tecidos que são passíveis de ter doença e quais são os desequilíbrios que a pessoa pode ter. Por quê? Porque o Ayurveda é uma medicina, gente. Então, se é uma medicina, ele quer o quê? Cuidar da saúde, né? Então, isso é o principal. Os Pitta, como que eles desequilibram? Desequilibram bravos, tá? Então, assim, rola uma irritação, rola muita fome, muita sede, né? Às vezes sensação de ardência. Então a pessoa pode ter tendência a cistite, pode ter tendência a ardência na hora que faz, né? Que vai no banheiro, que faz o número 2, ardência no estômago, né? Então sabe quando dá queimação? Ai, eu comi um negócio, mas nossa, depois me deu uma queimação, fiquei mal, não consegui digerir. Sim, tá? O dosha pitta deu uma desequilibrada ali, aconteceu alguma coisa. E aí, o que acontece? O que é inteligente da nossa parte? Ver se isso vai começar a acontecer de forma repetitiva, tá? Começou a acontecer de forma repetitiva, você já tem que ver, não, peraí, o desequilíbrio já tá lá num outro nível que, tipo, eu preciso cuidar, né? Preciso tomar cuidado, alguma coisa pode acontecer de uma doença mais grave vir, tá? E inflamações também. Então, inflamações também indica que o dosha pitta está em desequilíbrio. A pessoa começa a ter vários tipos de inflamação, inflamação de garganta, daí, né, vai degringolando. Então, tem que ser artrite, né? São coisas que são inflamações que você tem que ficar de olho, porque tem que... o Ayurveda trabalha sempre com os opostos. Então, o pitta é quente, você tem sempre que resfriar, tá? O vata é muito móvel, você tem que aterrar, tem que trazer rotina, tá? E, por fim, o kapha. Como que o kapha demonstra que ele está em desequilíbrio? Tendência a ser meio depressivo, a ficar muito letárgico, né? A digestão dele mesmo, nossa, fica péssima. Então, a pessoa sente peso, né?
Muitas vezes a menstruação também é pesada. Antes, a TPM fica pesada, assim, sabe? A pessoa não consegue nem, sabe, cólica, tal. Então, é claro que a menstruação, especificamente, ela tem as fases, tá? Não dá para falar disso agora, porque, tipo, é um assunto bem grande, bem legal também de se falar. Mas cada um... Então, assim, quem sangra demais é o dosha pita, né? Porque pita, ele é assim, ele exacerba, né? Não tem como, imagina, é fogo e água, gente. Tipo, não tem como conter o negócio, né? Tanto o fogo quanto a água, se tem material inflamável lá, ele vai continuar queimando. Não tem essa de tipo, não vou queimar tanto, vou queimar devagarzinho. Ou então a água, né? Se abrir uma torneira, fechou o ralo ali, ela vai cair da pia e vai para o chão. E aí, tipo, se não parar o... Nossa, veio um aviso aqui do Zoom. Se não parar, se não fechar essa torneira, aquilo vai transbordar e não vai parar nunca, sabe? Então, são pessoas que, né, que normalmente é aquela... eu me espalho e ninguém me junta, sabe? Aquela história. Outra coisa que o CAFA tem muito quando ele desequilibra, questão de muco, tá? Então, tosse, sinusite, claro que aí a sinusite ela já tá lá na doença, né? Mas tosse, catarro, muitas vezes o muco quando acorda, né? Então, são coisas que a gente tem que secar a alimentação, a gente tem que secar esses hábitos, muitas vezes que são meio, né, assim, grudados na gente, né? Tipo, pegajosos, assim, a gente tem que se livrar daquilo, né? Tem que entrar um ar, sabe? A gente tem que abrir a janela, assim, deixar o sol bater. Só que aí o que acontece? Aí os doshas eles também desequilibram de acordo com as estações do ano. E a gente acabou de entrar na estação do ano que é o inverno. O inverno ele é frio e úmido. Então assim, tem tendência a acumular muito o dosha kapha, tá? Tem essa tendência porque a máxima do Ayurveda que eu falei dos opostos não é bem assim, oposto, né? É assim, ó, oposto cura oposto, semelhante agrava semelhante. Então, se o oposto cura o oposto, né? Se aquele peso, né? O frio, o úmido do kapha precisa de ar, precisa de sol, o semelhante agrava semelhante. Então, é muito provável que nessa estação do ano agora, os CAFAs sintam mais essa questão de acordar com muco, né? Teve até o pessoal do desafio que falou disso comigo. Então, assim, é necessário ter um olhar especificamente para isso, tá? Especificamente para os doshas. Então, como fazer isso? Então, como que a gente faz? Então, beleza, eu identifiquei que eu tô com desequilíbrio em tal dosha, em determinado dosha. Como que a gente faz? O Ayurveda, ele tem 2 tipos de tratamento, tá? Um é um tratamento em que a gente precisa tirar, em que a gente precisa reduzir, que a gente precisa purificar, né? Que chama Langhana, tá? E o outro tratamento, a gente precisa incrementar, a gente precisa nutrir, né? Então, é o tratamento de Brimhana. O tratamento que precisa reduzir, normalmente precisa reduzir o dosha, porque aquele dosha está muito alto, ou então a pessoa está muito... o kapha dela está em desequilíbrio e ela está com mais sobrepeso, ela tem que emagrecer. Então, a gente faz procedimentos para aquilo acontecer, né? Para aquele dosha diminuir, voltar para o lugar dele, né? Porque cada dosha tem um lugar no corpo, né? Por exemplo, o kapha, o principal dele é o estômago. Então, ele tem que... a dificuldade, né, de digerir a comida e tal, mas é o lugar central dele, é onde o kapha mora, né? Aonde o pita mora é no intestino delgado. Por quê? Porque é ali que acontece o metabolismo em si, né? O alimento ele é quebrado no estômago, mas é no intestino delgado que acontece a absorção dos nutrientes e que os nutrientes vão para as células certinho para onde tem que ir. Então, o metabolismo em si acontece ali. Então, ali é a sede de pita. E a sede de vata é o intestino grosso, que é onde acontece a secagem, né?
que é onde o excesso de água ali do bolo fecal é sugado, é eliminado, e aonde acontece a última parte da digestão, que é os gases, né? Tudo gerado ali. E aí, depois a gente elimina, né? Então, quando a gente vê os tipos de tratamento que tem que ser feitos para curar os doshas, né? Ou a gente tira, ou se o dosha, se a pessoa está debilitada, por exemplo, né? Se o vata da pessoa, por exemplo, que normalmente é o que a gente faz Brahmana, se o vata, ele tá em desequilíbrio, se o vata está muito agravado, né? A pessoa, com o vata agravado, como o vata ele é frio e seco, a pessoa ela vai secando, ela vai perdendo massa magra, né? Então, normalmente a pessoa vai ficando mais seca, assim, vai ficando sem vitalidade, porque daí ela começa a secar demais, começa a emagrecer, né? Ou então pessoas que passaram por algum tipo por exemplo, tratamento de saúde, né? Teve um câncer, passou por uma quimioterapia, daí ela precisa do quê? De nutrição, tá? Então, são esses dois tipos principais que a gente faz o tratamento. O que é mais comum a gente ver aqui no Ocidente, tá? O Ocidente, as pessoas no Ocidente, elas têm um grande problema que é a supernutrição, gente. Assim, ó, aquele desafio, teve algumas pessoas que falaram, olha, eu não consegui ficar sem comer naquele dia, porque, nossa, eu fiquei mal, tive tontura, tal, assim. A gente não sabe o que é fome. Tem até um professor meu que ele é muito engraçado, que ele fala sobre isso. O mesmo que falou pra gente que uma pessoa sadia come 2 vezes por dia e não precisa comer mais, né? Só que não tem limite de quanto a gente pode comer. A gente come de acordo com a nossa fome. O que a gente não pode passar do limite é sair da mesa assim, sobrecarregado, saturado, tal. Agora, se você tem apetite, se você tem fome o suficiente para comer um prato e ainda repetir e tal, pode comer, entendeu? Mas o que a gente precisa é conseguir digerir completamente o alimento que a gente come. Se fica um pouco a mais, esse foi tema da nossa outra live, mas vou dar uma pincelada. Se fica um pouco a mais de alimento ali que a gente não digeriu, a gente aquele alimento vai se tornar toxina e a gente vai ficar com o corpo intoxicado, por mais que seja orgânico, maravilhoso, etc e tal, tá? Então, esse meu professor, ele fala dessa questão da nutrição, né? Nossa, o que era mesmo? Desculpa, gente. Ele fala da questão da nutrição. Me perdi. Tá. O xamana, que são os tipos de tratamento. Os tratamentos específicos para os doshas, tá? Se a pessoa... que a pessoa não podia ficar sem comer, verdade. Que a pessoa não podia ficar... Olha, eu tenho muita coisa na cabeça, gente, às vezes eu faço isso, desculpa, tá? Mas que a pessoa não consegue ficar sem comer porque ela passou mal. Não existe, tipo, a gente tem um grande problema que é a supernutrição, tá? Essa supernutrição, o que ela faz? Ela faz a gente ter problemas tipo colesterol, diabetes, sabe? Então, são problemas que trazem, que acarretam problemas de saúde por conta de muito alimento. Então, assim, a gente ficar um pouquinho sem comer, não tem problema, entende? E assim, principalmente quando a gente está sendo orientado, né? Ou quando a gente está fazendo algum jejum, alguma coisa específica, principalmente para o nosso dosha. O dosha kapha é um dosha que precisa muito de jejum, né? Ele precisa mais vezes do que os outros doshas. Na verdade, a gente sempre fala que é interessante fazer jejum pelo menos uma vez por mês, né? O vata, uma vez por mês, assim, a cada, às vezes, 2 meses, não precisa tanto de jejum. Os kapha, semanalmente, se quiser fazer um jejum de alguma coisa líquida, se quiser fazer algum jejum de monodieta, como a gente indica muitas vezes, né? Então, acontece isso. A questão de como tratar, né? Como tratar esses doshas e tal. A gente faz o tratamento que é o xamana, que tem 7 passos, né? Então, o xamana, que é o jeito que a gente trata com oleação, a gente trata com exercícios, a gente trata com... Isso é o tratamento do corpo, tá?
Então, a gente trata com exercícios, a gente trata com alimentação, a gente trata principalmente também com o ambiente que a pessoa tá, né? O ambiente em que a pessoa mora, né? Como que a gente faz com esse tratamento, né? Como que a gente elabora esse tratamento? Sabendo qual que é o dosha do desequilíbrio da pessoa, né? Sabendo qual que é o dosha do desequilíbrio, a gente vê, tá, a gente vai focar na alimentação, a gente vai focar no estilo de vida, a gente vai focar em alguma coisa mental, porque também, como foi o tema do desafio, né? De que forma, né, a mente da pessoa vai influenciar ou não o estado da saúde dela, né? Então, assim, aí a gente entra com o quê? Com meditação, com pranayama, que são as respirações, né? Então, são várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a saúde da pessoa, como um todo, porque a gente sabe que a gente não é só corpo, não é só mente, etc. Então, é importante a gente ter uma visão geral disso, né? E entender que o tratamento, ele é todo completo e ele tem que seguir alguns passos. Primeiro, a gente vê se a pessoa tem ou não tem toxina. Depois, a gente vai entender qual que é o dosha, se a gente tem ou não tem um desequilíbrio do dosha. Normalmente tem, tá? Aí, a gente vai tratar o desequilíbrio daquele dosha. E, por fim, o que acontece? A gente vê qual que é o dosha, porque existem dois tipos de dosha, tá? O dosha que é o desequilíbrio e o dosha que é a raiz da pessoa, né? Então, o dosha do desequilíbrio é esse que a gente tem que tratar, e o dosha raiz, a gente só identifica ele, né? A gente só entende ele. E aí a gente passa os grupos de alimentos que a pessoa pode comer, os tipos de exercícios que vão fazer, né? Então, isso é importante, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, a gente está numa hora agora em que as pessoas estão falando para mim, olha, queria saber mais, eu quero entender mais, ou então estão vindo perguntar para mim especificamente, mas eu tenho um problema com muco, né, um problema respiratório, ou então, eu quero trabalhar, especificamente com alimentação e tal. Como que a gente faz isso, tá? O que eu pensei, então, né? Da gente continuar fazendo esse tipo de acompanhamento, só que agora de uma forma mais específica, tá? Depois que terminar essa semana do desafio, eu quero continuar fazendo uma disseminação do Ayurveda, porque eu sinto que isso é uma coisa que me anima muito. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm falar para mim, nossa, eu tô adorando e tal. Só que assim, né? Essa continuação daí seria um curso, né? O que eu penso em fazer seria daí, claro, com a gente com uma troca, né? Com dinheiro envolvido, tal, né? Mas por quê? Porque eu sinto que muitas pessoas que estão ali, elas não querem só, tipo, se tratar, elas querem entender o que é o Ayurveda, como que aquilo acontece, né? Eu quero saber mais, né? Ou então, nossa, eu senti muita diferença na questão da alimentação. Então, de que forma que eu posso continuar entendendo mais sobre o Ayurveda, né? Então, me veio a história, me veio essa ideia da gente continuar fazendo, tá? Mas daí, assim, ó, num formato que eu pensei de 21 dias, tá? Então, seriam 3 semanas com acompanhamento específico, né? De uma aula comigo de 2 horas, toda semana, com mais material, sabe? Material escrito, né? Com apostila, etc. Para quê? Para a gente continuar nesse caminho, para que vocês entendam melhor o que é o Ayurveda, como que a gente pode se tratar, como que a gente vai se manter em equilíbrio, né? Então, como a gente colocar o Ayurveda na vida, tá? Então, eu vim falar com vocês isso. Como que a gente pode continuar fazendo esse trabalho, né? Claro, a gente ainda vai continuar o último dia do respiro. Fiquei muito feliz. Depois eu quero que vocês mandem para mim testemunhos, então como que foi para vocês, o que vocês mais gostaram, o que vier, né? É importante para eu saber, para que eu consiga estruturar. Muita gente pediu para continuar essa questão do respiro, né? Pessoas que não conseguiram entrar, então assim. Quem sabe eu faço numa próxima mudança de estação, né? Porque aí não dá para ser agora, assim, seguido.
mas é uma vontade que eu tenho, né, de continuar, tá? Esse trabalho. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui. A maioria, né, deve ter entrado pelo desafio também. Não sei quem de vocês aqui que está no desafio, que não está. Podemos ter os 3 doshas ao mesmo tempo? A gente tem os 3 doshas no mesmo corpo, a gente tem os 5 elementos dentro do nosso corpo, né? E claro, eles podem estar, ou é que assim, ó, a gente às vezes confunde o desequilíbrio com o equilíbrio do dosha, né? Então, assim, o dosha pita, por exemplo, ele é rápido de pensamento, ele rápido entende, consegue passar para frente, mas ele também tem um problema dele de ser explosivo. Então, você não pode dizer assim, eu sou pita porque eu sou muito explosivo, irritado e tal. Isso é o desequilíbrio do pita, entendeu? Então, às vezes, você pode estar confundindo porque você pode estar achando que você é um dosha, mas, na verdade, você tem aquele desequilíbrio. E o outro dosha porque você realmente tem ele, entendeu? Então, a gente teria que ver direitinho. Mas é mais ou menos por aí. A gente tem os 3 doshas no nosso corpo e a gente tem os 5 elementos dentro do nosso corpo. Né, queridas? Gostaria que vocês fizessem perguntas. Estou aqui ainda mais um tempinho para responder. Que dúvidas? Ficou alguma dúvida? Bom, gente, só... De nada. Então, só concluindo em questão do curso, né? Então, seriam 3 semanas comigo, uma aula de 2 horas por semana, tá? E o material escrito. E ainda, assim, a gente quer continuar trazendo mais material para vocês, né? Então, seria uma coisa bem específica mesmo. Eu poderia ajudar vocês no desequilíbrio que vocês tivessem, ou se trouxessem algum caso, né? Então, vai ser uma coisa bem pessoal mesmo, bem orientada, tá? Não seriam grupos muito grandes, até para eu conseguir levar, né, cada um dos casos, tal, para conseguir acompanhar vocês. Então, seria um negócio bem pessoal mesmo, tá? Para que vocês não só entendam o dosha de vocês, mas que vocês entendam o contexto do Ayurveda, porque é sobre a Ayurveda que eu vou falar. Porque muitas vezes a gente vê curso de Ayurveda e fala, tá, mas é terapeuta Ayurveda, daí é muito módulo e é assim, é muito distante. Até chegar lá aonde a gente vai entender de que forma se tratar tal, já é no segundo ano, né? O curso normalmente tem 2 anos, às vezes 3. Então, é para quem quer ser terapeuta mesmo. Então, eu pensei em fazer alguma coisa que fosse bem prática, entendeu? Que as pessoas pudessem usar com maior praticidade, né? Que pudessem colocar o Ayurveda na vida de forma mais fácil, né? Mas que te desse autonomia, entende? E que vocês aprendessem a se cuidar e cuidar da família de vocês e entender quem estiver próximo. É bem isso, bem esse intuito, sabe? A Thaís tem uma dúvida aqui. Ingestão de carboidratos. As proteínas, Thaís, a gente tem muita proteína, tá? Nos grãos também, eles não têm só carboidrato, tá? Os cereais. Então, as leguminosas são riquíssimas em proteínas. As folhas verdes também, tá? Então, normalmente o Ayurveda, ele é vegetariano, tá? Não que não tenha carne no Ayurveda, ele tem a carne, mas normalmente quando são os tratamentos de Brahmana, como eu falei para você ali, que são os tratamentos que precisam de nutrição, tá? Aí a carne, tipo, é a coisa que mais dá nutrição de forma mais rápida, então eles utilizam, tá? A questão de laticínios e etc., utiliza-se sim. O iogurte é utilizado, às vezes eles utilizam o iogurte com uma parte de iogurte para uma parte de água, é chamado de buttermilk. Então, é utilizado o buttermilk, às vezes os queijos são utilizados. Então, se você for ver uma lista de alimentos para uma dieta especificamente do dosha, ele vai ter até a questão de bebidas, né?
Vai ter até, por exemplo, um dosha vata, tomar um pouquinho de vinho antes da refeição é indicado para incrementar o apetite daquele vata, né? Mas, claro, a gente aqui no Ocidente, né, a gente traz tudo para a coluna do meio. Também não é um negócio que vai completamente deixar a gente totalmente fora, sem proteína, sem carne, sem ovos e tal, né? Mas, quanto menos você consumir esse tipo de alimento, melhor. O dosha, o ovo, ele aumenta o dosha pita, tá? E no Ocidente a gente tem muitos equilíbrios de pita também. Então, assim, uma reatividade, sabe? De achar que o outro tá sempre querendo. Eu digo até por mim, sabe? Mas assim, sempre, tipo, ter medo do que o outro pensa da gente. Então a gente já tá querendo julgar, a gente já tá, tipo, de repente, né? A gente se liga e fala, nossa, meu Deus, eu estudo Ayurveda há quanto tempo e eu ainda tenho essa reatividade, sabe? Então, quanto menos a gente consumir esses alimentos que são chamados rajássicos, o alimento rajássico, ele deixa a mente muito acelerada, né? Então, não é adequado a gente consumir esse tipo de coisa. Outra coisa, a carne, principalmente a carne vermelha, né? Mas os outros tipos de carne também, eles têm proteína, né? Mas a proteína, ela tá é como se fosse um presente, né? Que tá numa embalagem. E aí, aquela embalagem, aquele presente que tá dentro é maravilhoso. Só que aquela embalagem, ela é tipo poluente para o ambiente, tá? É terrível de abrir, é péssima. E, tipo, e depois que você abre, fica aquela caixa daquele tamanho, assim, no meio da sala, sabe? Quando você não fica tropeçando nela. Basicamente é isso, tá? O corpo, ele se mata para poder abrir aquele pacote da proteína da carne, e depois ainda que abre, aquele pacote, ele é oxidante para o corpo. Radical livre envelhece, né? Envelhece as células, é péssimo. Enquanto que a proteína que está ou nos cereais ou nas folhas verdes é uma proteína que a embalagem é biodegradável. Entendeu? Então, assim, você abre o presente com a maior facilidade, assim, com uma mão só, pega o que tá dentro e ainda aquela embalagem, tipo, você consegue comer. É de chocolate. Não, tô brincando, chocolate não, né? Mas digo assim, entendeu? É muito. Então, essa crença que a gente tem de que a proteína tem que ser de origem animal, porque você citou essas três fontes são de origem animal. Não é corroborada. Ainda mais hoje em dia. Tem aquelas bem. Eu sou vegetariana desde os 13, tá? Então, assim, eu já conheci o Ayurveda, eu já era assim, tá? Mas tem um vídeo que chama The Game Changers, tá? Que fala que os grandes ganhadores de medalha olímpica, até o cara que mais levanta peso, que ele levanta 515 quilos, o cara é vegano, gente. Ele não só não consome carne, como ele não consome nada de origem animal. Sabe aquela dieta plant-based, que não é uma dieta, né? Na verdade, é tipo um estilo de vida, assim. Viu, Letcélia? É muito interessante, né? E então, o que acontece? Aquele tipo de proteína que você consegue consumir, aquilo lá vai entrar na tua célula e vai te nutrir absurdamente, entendeu? Não é um negócio que você vai ficar penando com aquilo no corpo. Por isso que a carne, ela oxida e tal, porque além de ser difícil de digerir, ainda você tem que lidar com aquele pacote, com aquela embalagem, entendeu? Que coisa, né? A gente escuta falar, foram muitas indústrias, né? A indústria do marketing foi uma coisa que, assim, que deixou a gente achar muita coisa errada sobre alimentação, né? Porque eles começaram a Parmalat, lembra? Como é a musiquinha? Não se deite sem tomar seu leite. Ao se levantar, nananana. Lembra disso, gente? Tipo, era a época que a gente comprava um monte de leite para ganhar o bichinho. E, tipo, e era bom para criança, mas, tipo, nem é, sabe? Depois descobriram que os caras colocam cal dentro do leite. Então, assim, é demais, né? Grão de bico tem uma proteína também. Sim, maravilhoso.
Então, as leguminosas, elas são as que mais têm. As leguminosas são diferentes dos grãos, porque as leguminosas elas são duplas, né? Então, por exemplo, o feijão, o grão de bico, a lentilha, tudo que é duplo, assim, é leguminosa. Elas são altamente proteicas, altamente, são maravilhosas, tá? Tanto quanto as folhas verdes. Então, todas aquelas folhas refogadas que a gente come, aquilo lá é maravilhoso. Você não precisa usar alho, você pode refogar com gengibre. Gengibre puro ralado fica do mesmo jeito que o alho, gente. Você coloca ou no óleo de coco ou no ghee e dá uma refogadinha assim, depois joga a folha, dá só um bafo. Ou então você nem precisa fazer isso. Você deixa no bafo, né? Tem aqueles que são tipo peneiras, assim, que são de metal. Você pode colocar dentro da panela, a panela tem água embaixo. Cara, você coloca a folha ali, cortadinha, né? E deixa no bafo. Abafou, você joga limão e sal. Tipo, é delicioso. E o limão, ele fixa o cálcio. Então, quer dizer, você tira, você extrai daquele alimento todos os benefícios possíveis. Né? Ai, gente, que bom que vocês estão gostando. Meu Deus, quando eu conheci o Ayurveda, isso que eu nem falei para vocês ainda de como que é o tratamento, que existem 7 passos para fazer o tratamento. Oleação, sudação, que é daí a pessoa suar depois que ela faz a oleação externa e interna, né? A interna é através da alimentação, mas a oleação externa é feita através de procedimentos com óleo morno. O Ayurveda, ele ele tem um destaque muito grande, mesmo fora, né, do país, nos Estados Unidos, onde ele é bem difundido por causa do Deepak Chopra, né? Então, a massagem, que chama Abhyanga, né? Eu sou professora de massagem Abhyanga, gente. Tipo, todo mundo tinha que passar pela massagem Abhyanga na vida, assim. É muito bom, é maravilhoso. Até minha aluninha não tá aqui hoje. Mas procedimentos com óleo morno, tem um procedimento que chama Shirodhara, porque chama Abhyanga, né? É no corpo. Shiro Abhyanga é na cabeça, que Shiro é cabeça. E tem o Shirodhara, que é cair um fio de óleo durante 20 minutos no meio da tua cabeça, no meio da tua testa, se você tem muito desequilíbrio na questão mental. Se o Vata tá agravado, mais para a questão mental, né? E até com começo de perda de memória, pessoas meio começando com Alzheimer. Tipo, nossa, gente. A minha professora de Ayurveda, que é a Laura Pires, ela tem esclerose múltipla, tá? Eu digo ela tem porque ninguém não se cura, né? Essa doença não cura, mas ela completamente estabilizou os sintomas. E em 4 meses ela foi pesar 35 quilos. Quando ela chegou na Índia, ela pesava 35 quilos e nunca tinha ouvido falar em Ayurveda. O noivo dela falou: a gente vai para a Índia porque tipo, já tinham desenganado ela. Os médicos já tinham falado, ó, em 4 meses ela não conseguia mais escrever, né? Ela já não tinha mais assim, não conseguia, como é que fala? Não tinha coordenação e tal. Aí eles falaram, ó, você vai ter que andar de cadeira de rodas. Então ela já estava assim, tipo, cadeira de rodas, remédio para não ter dor e já estava ali desenganada. E aí o noivo dela falou, olha, a gente vai para a Índia fazer a Ayurveda. E ela ainda brinca que ela falou assim, Ayur o quê? E ele falou, Ayurveda, assim, assim, você vai lá, vai ajudar as pessoas, as pessoas vão te ajudar. Só que todo ano ela vai para a Índia, ela fica entre 1 mês e 3 meses lá. Por quê? Porque ela tem um tipo de doença que é muito séria, né? Então, o Ayurveda, ele tem esse destaque todo por 2 coisas, porque ele tira o pé da cova, né? Primeiro, essas doenças que são muito, né, que degeneram demais, né, que são as doenças degenerativas, tal, do cérebro. Com essa questão da nutrição, ela nutre e fica maravilhoso. E outra coisa é por questão do rejuvenescimento celular. Então, a partir do momento que você começa a comer bem, que você começa a ter atividades boas, que você começa a ter pensamentos bons, etc., você vai ficando com uma aparência
E as pessoas vão te olhar e falar, nossa, mas você não envelhece, ou então, nossa, como você tá bem, como você sabe, porque a beleza, ela vem de dentro, né, gente? Ela não é uma coisa que vem de fora. A beleza, ela vem, na verdade, ela tem 3 tipos de beleza. Que, nossa, daí já estamos indo para outro. Porque depois do Langhana e do Brimhana, ainda tem o Rasayana, tá, gente? Que é depois que você ou nutriu ou purificou a pessoa, aí você vai para o rejuvenescimento dela. E o rejuvenescimento é celular, né? Então, o Ayurveda é muito famoso pela longevidade e pelo rejuvenescimento que ele traz. Então, assim, as pessoas vivem muito tempo bem, saudáveis, etc., sem precisar de médico, sem ficar doente, só entendendo como que é o desequilíbrio, como que ele acontece e como trazer de volta. Ai, é lindo. Eu também amo, né? Até tô precisando tomar uns tônicos pra mente, porque às vezes eu esqueço as coisas que eu tô falando, gente. Acabei de fazer isso aqui, né? Eu tô fazendo muitas coisas. Ontem fiz a gravação de um podcast e a gente ficou o dia inteiro fazendo isso. Então, assim, até eu falei, nossa, se eu não tivesse marcado a live, eu teria marcado ela mais pro meio da semana, assim, mas eu queria trazer para vocês essa minha intenção, né, de continuar com vocês, da gente continuar elaborando, né, esse curso, né, a gente continuar nessa proposta de mais 21 dias. O Ayurveda, na verdade, ele não. A gente tem que ficar fazendo ele por mais tempo, tá? Então, assim, 7 dias vai dar um respiro, né? E muitas das coisas que eu coloquei ali não era especificamente Ayurveda, né? Teve questão de jejum, teve bastante de alimentação, mas o Ayurveda, para você sentir os efeitos mesmo, é entre 3 e 4 semanas, entendeu? Aí que a gente começa a falar, nossa, tá mudando completamente. Se em 7 dias vocês já... 6, né? 6 dias vocês já sentiram isso, imagina só em 7, entendeu? Em 4 semanas. É muito legal. Então, Letícia, é assim, né? Eu tô pensando em colocar como se fosse um atendimento meu, né? Entendeu? Então, assim, a cada semana, só que não daria para colocar assim, como se fosse um atendimento meu a cada semana, porque ficaria muito caro, né? Então, eu coloquei algo em torno de 300, R$ 350 para a gente continuar nessas 3 semanas, tá? Mas o que eu penso de fazer em vezes, tá? Para vocês. A gente está na pandemia, né? Tá todo mundo aí, tipo, precisando de dinheiro e tal. Só que o que acontece? Se a gente começa a se olhar e começa. Porque às vezes, gente, o caminho de vocês está prestes a mudar completamente só pelo fato de estar se autoconhecendo, né? Então, se a gente está se autoconhecendo, sem juros, né? Isso aí. Então, se a gente está se autoconhecendo, às vezes vocês vão acabar entendendo que o que vocês fazem, que estava deixando vocês ali meio, né, meio sem vitalidade, meio mal, por que vocês tiveram chamado para o desafio, né? Cada um de vocês deve ter tido um porquê, né? Então, assim, à medida que vocês vão percebendo isso, quem sabe o caminho de vocês é no Ayurveda? Quem sabe se depois disso vocês não vão lá investir num curso? Porque daí o curso é mais carinho, né? Daí o curso vai ser o quê? R$ 400 por mês, né? E aqui, ó, durante 2 anos. Só que depois vocês saem de lá, gente, terapeuta, sabe? Vocês saem de lá, assim, ó, com tanta ferramenta na mão para ajudar os outros e para ajudar a si mesmo, é assim, ó, divisor de águas. E até as receitas do desafio que eu passei para vocês, eu escrevi lá no grupo, né? Que era esse desafio, ele foi algumas dessas receitas eu modifiquei um pouco, né? Porque eles não usam especiarias, mas de um retiro que eu fiz que chama Mauna, que é um retiro de jejum, meditação, vigília e silêncio. Então eu passei 4 dias em silêncio, cara a cara comigo, sabe? Tipo, gente, como a gente é chata, velho. Nossa, agora eu falei até uma gíria lá de São Paulo. Me empolguei. Mas sério, a gente acha que a gente pensa coisas aleatórias, assim, não, a gente pensa as mesmas coisas todos os dias, assim. Aí, tipo, já no terceiro dia eu falava, cara, mas já não resolvi isso ontem?
Eu já não tinha finalizado esse assunto, não. Eu estava lá pensando sobre aquilo de novo, sem poder conversar com ninguém, comendo isso aqui, porque daí todos os dias do desafio a gente comia aquilo que foi no dia no quarto dia, que foi o dia mais restritivo, né? Então, assim, tinha gente ali que faz o Mauna, ele tem 33 anos, tá? No mesmo lugar. Então, tem gente ali, por exemplo, a dona da chácara, ela faz jejum de 5 dias sem comer. Eles tomam água de coco, tá? E aí, por quê? Porque ela trabalha, ela é professora de yoga e ela já faz isso. Ela começou fazendo poucos dias de jejum até o dia que ela fica 5 dias direto. E ali é junto com a gente durante a janta, durante o almoço, né? Aí você vai pegar aquele caldo revitalizante, que daí é só o caldo revitalizante e a compota de maçã. Só que em vez de ser compota de maçã, é meia maçã, que eles colocam sal e ela fica desidratada, muito gostosa. E meia fatia de mamão, a fatia dessa largura. E aí a gente come aquele negócio que já deram ali Amor, ele não sabe o que que ele quer. Ah, desculpa. Aham. Aí a gente come aquele potinho ali, daquele negocinho que a gente, né, mal comeu. Aí você vai repetir? Não, não vai. Na frente das pessoas que não estão comendo há 5 dias, você não repete. Então, assim, você não tem nem a diversão da comida e não tem nem a diversão de ficar falando seus problemas com as amigas, né? Então, é um cara a cara consigo mesmo. E olha isso, gente, depois eu percebi. Essa lua cheia que teve agora, que foi ontem, né? Que chama Guru Purnimam, que é a lua cheia do Guru, né? Quem tira você da dos véus de Maia, né? Dos véus de ilusão, quem tira você da ignorância e te mostra a realidade como ela é, né? Esse é o Guru, né? Que muitas vezes são as pessoas que fizeram mal pra gente, né? Então a gente também tem que agradecer todas as pessoas que apareceram no caminho. O mal não acontece agora, gente. Então, assim, é muito louco como esse caminho, assim, do Ayurveda, esse caminho espiritual, né? Esse caminho que a gente trabalha a si mesmo, ele vai nos mostrando as coisas e vai tirando os obstáculos. Porque, assim, eu propus um negócio na mesma hora, na mesma época que acontece o mal, né? E eu fui 2 vezes. E se tivesse esse ano, eu iria de novo, porque é maravilhoso. E aí eu falei, gente, eu não acredito. Então, assim, tudo conjuminou, assim, tudo, sabe, para ser um negócio bem poderoso mesmo. Então, assim, é muito legal as coisas que vocês têm falado para mim, esse feedback que vocês têm dado, assim, tô, assim, encantada. Né, gente? Ai, queria agradecer muito a presença de cada uma. Mais alguma dúvida? Que agora eu preciso mandar o desafio lá para o grupo, gente. A lua tá até mais tarde, né? Ai, que delícia, gente. Muito bem. Cebola e alho não são alimentos recomendados. Desculpa, ainda tem algum. Cebola e alho, eles são alimentos mais estimulantes, né? Então, assim, não se utiliza muito. Mas o Ayurveda utiliza sim. Ele utiliza principalmente eles separados, tá? Porque o alho e a cebola juntos requer muito fogo digestivo, é muito indigesto muitas vezes, tá? Para a maioria dos doshas. O pita que digere qualquer coisa, né? Mas os outros doshas, assim, é meio indigesto. Então, se eu for colocar cebola e alho, eu tiro o alho e coloco o gengibre no lugar. E aí encho de especiaria para poder ficar. Aí vai ser um prato bem condimentado, vários tipos de legumes junto, ou então legumes e leguminosas, ou então uma leguminosa, né? Tipo, muito molho, assim, que você queira fazer um negócio molhoso, né? Molhado, assim, um grão de bico bem diferentão. Aí dá para fazer, colocar. Grão de bico é bom finalizar ele com limão. Ele fica muito bom. Então, você coloca um monte de especiaria, tal, deixa bem picante, finaliza com limão, fica maravilhoso. Gente. Certo, queridas? Então, agradeço vocês, tá? Eu quero que vocês passem o testemunho lá, quem estiver no desafio, façam um testemunho, tá? Mas eu vou pedir lá no grupo depois, daí na quinta-feira vocês fazem. Ainda falta hoje, né? Ainda falta amanhã de manhã. Vai ter uma meditação bem legal para amanhã de manhã, da gratidão, bem forte, hein? A gente já imaginar como se aquilo fosse realidade. É muito, muito interessante essa meditação. Tá bom? Ai, obrigada, gente. Isso aí. Prosperidade para vocês também, abundância, tá? E um beijo grande. Obrigada, viu?
Vamos ao sétimo dia.